Investir no exterior e ter uma renda que acompanhe o desempenho do dólar é o desejo de muita gente. Só que alguns fatores impedem que boa parte dos investidores comece a se expor ao investimento no exterior, como, por exemplo, a burocracia de abrir a conta em uma corretora americana, eventualmente o investimento mínimo desse investimento no exterior ser mais alto do que ele pode arcar naquele momento, ou até mesmo por não entender como funcionam alguns investimentos no exterior. Pois bem, o CADOL, o fiagro da Quineia, ele vem com a proposta de solucionar diversos desses desafios. Mas um ponto importante que você precisa saber é que esse fiagro ele é bem diferente de alguns outros. Por isso, antes de investir nesse ativo, é importante que você saiba alguns detalhes muito importantes que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Por isso, é importante que você fique aqui até o final desse vídeo para que você não perca nenhum detalhe e invista num ativo que não esteja alinhado com os seus objetivos. Bom, eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI, e meu objetivo aqui nesse canal é falar com vocês sobre fiagro, fundo imobiliário, FIINFRA, investimentos de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal. E você que já é um inscrito antigo, já sabe, né? Já chega aí clicando no botão de curtir, porque você sabe, nós fazemos apenas conteúdo de qualidade por aqui. Vamos lá, vamos falar do CADOL e começar a trazer aqui alguns detalhes desse fiagro. Ele é um fiagro gerido pela Quineia. A Quineia já tem outros fiagros rodando, negociados em bolsa. Então, você já, provavelmente, se você já estudou sobre fiagro, sabe que tem o KNCA, um fiagro para investidor geral, gigantesco na indústria. Também tem o Copa e agora a gente está vindo com o CADOL. O CADOL ele é diferente tanto do KNCA quanto de diversos outros fiagros que a gente vê negociados em bolsa. E um dos motivos dessa diferença é que o CADOL ele tem um prazo determinado de 7 anos. A gente olha o KNCA, RURA 11, Vigia, FGA, são fundos de prazo indeterminado. Já o CADOL tem um prazo determinado. E guarda essa informação porque ela vai ser importante para um outro tema que a gente já vai abordar um pouco mais à frente. CADOL, prazo determinado de 7 anos. Além disso, a ideia da gestão é fazer uma única emissão. Não é fazer novas emissões nesse período de 7 anos. Então aqui vem a primeira diferença da maioria dos fiagros que a gente tem negociado em bolsa, que é um fundo de prazo determinado e que, em princípio, haverá apenas uma única emissão. Segundo ponto, qual é o retorno esperado desse fundo? Esse fundo tem a intenção de entregar para os seus cotistas a variação do dólar mais 6% ao ano. E aqui, um ponto importante nessa questão do retorno é que, embora ele tenha a intenção de devolver a variação do dólar mais 6%, ele irá fazer... A variação do dólar ela ficará acroada no VP do fundo, no patrimônio do fundo. Ou seja, essa variação que a gente vai ter no decorrer dos anos, ela não será entregue mês após mês. Ela ficará acroada e vai começar a ser distribuída no momento das amortizações. Lembra que eu falei para vocês guardarem a informação de que o fundo tinha prazo determinado? Pois bem, então como funciona isso? Ele está fazendo uma captação de recursos nesse momento, então ele vai lá, chegou a 160 milhões de reais. Né? Você, cotista, colocou lá seus 100 reais. Desses 100 reais que você colocou, você recebe juros por conta desse investimento de 100 reais. Chegar a dado momento, como é prazo determinado, ele vai ter que devolver esse valor teu investido. Então, chegando ali no final desse prazo de 7 anos, ele passa a devolver não apenas os juros, mas também parte desse valor investido inicialmente. Então ele pode devolver, em dado momento, amortizar 10 reais, e aí ao invés de você ter 100 como patrimônio, você passaria a ter 90. E aí ele vai amortizando e vai reduzindo até que chegue a zero. Então, esse é o formato de um fundo com prazo determinado. Vai chegar um momento que haverá amortização. E no caso do CADOL, além do principal que você colocou lá no momento que você entrou no fundo, vai ter
a variação do dólar. E tudo isso vai ser entregue na fase de amortização, que deve começar lá por volta do 5º ano. E aí, provavelmente, você pode estar se perguntando, tá, mas se ele vai pagar a variação do dólar só a partir lá do 5º ano, significa que não tem renda mensal esse fiagro? Não, não é isso. Ele vai pagar rendimentos mensais, contudo, esse rendimento mensal refere-se aos 6%. Então, lembra? O retorno esperado é da variação do dólar mais 6%. A variação do dólar ficará acruada e será distribuída na fase de amortização e os 6% que será distribuído mensalmente para os seus cotistas. Então, preste atenção, fecha aqui em mim, foca. Esse é um tipo de fundo que só faz sentido se você investir e ficar até que o vencimento os separe. Por quê? Esse retorno de variação do dólar mais 6% só ocorre se você chegar a pegar a variação do dólar, que será distribuído apenas na fase de amortização. Pode ser no 5º ou 6º ano, a partir do 5º ou 6º ano, até o 7º, quando há o vencimento. Então não faz sentido, financeiramente falando, você investir nos primeiros meses e antes do vencimento você se desfazer desse ativo, tá? E tem mais um fator que reflete como seria ineficiente você não segurar esse ativo. Vou falar mais sobre isso para frente. Mas antes, já estamos aqui há algum tempo, quero reforçar aquele recado. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal, porque a gente só faz conteúdo de qualidade. E se você ainda não curtiu, lá no início não pedi para você curtir, estava chegando agora, ok. Mas se você está aqui me assistindo por todo esse tempo, é porque você está curtindo esse vídeo, então nada mais justo do que clicar aí no botão de curtir. Isso ajuda bastante o nosso lado aqui. Um outro questionamento que pode surgir. Tá, Danilo, esse já entendi que ele tem prazo determinado, que ele pretende distribuir variação do dólar mais 6%, que a variação do dólar só vai ser na amortização, não durante a distribuição mensal. Mas como funciona esse investimento? Ele vai investir, vai pegar esse dinheiro e vai investir no exterior pra gente, é isso? Calma, não é isso. Como vocês sabem, é um fiagro e uma das coisas que quem investe em fiagro já ouviu certamente nesses últimos anos é que nós somos uma potência do agronegócio. Tanto grandes produtores de diversas culturas, como também grandes exportadores. Então é muito comum haver, mesmo se tratando de uma produção nacional, em alguma fase da cadeia do agronegócio, esse título ser indexado ao dólar. Inclusive, talvez você não tenha observado, não tenha prestado atenção, mas alguns fiagros negociados em bolsa hoje, normais, eles já têm alguns ativos indexados ao dólar, mas que é feito um swap para haver uma troca de indexador, né? Se expor a uma variação do CDI e não a variação do dólar. Então, embora o CRA por si só tenha sido estruturado em dólar, o retorno para aquele fundo acaba sendo CDI, porque ele utilizou uma ferramenta de swap para se expor a um outro indexador. Então não é algo anormal, uma coisa de outro mundo, eles não estão inventando a roda, já existem alguns ativos, uma série de ativos que são indexados ao dólar. Então esse é um outro ponto que eventualmente poderia ser de dúvida, mas fique ciente que o investimento vai ser dentro do nosso território nacional, dessa nossa potência do agronegócio. Um outro ponto importante. Ok, Danilo, tudo muito bom, até aqui eu entendi, mas quanto à isenção de imposto de renda? É um ativo em dólar, a gente vai pagar imposto de renda, como é feito esse imposto de renda? Imposto de renda nacional ou de um outro regime de imposto de renda? Como funciona o imposto de renda na amortização? Pois bem, todo o rendimento, assim como qualquer outro fiagro, ele também vai ser isento de imposto de renda. Então, aquele retorno mensal ali, isento de imposto de renda. A amortização também será isento de imposto de renda, isso tratando da pessoa física, né? A maior parte das pessoas que assistem aqui, pessoas físicas. Então, tratando-se de pessoas físicas, tanto o rendimento quanto a amortização lá no final próximo ao vencimento também será
isento de imposto de renda. O que não é isento de imposto de renda? Uma venda com ganho de capital. E aqui vem mais um dos pontos que demonstram que, ao investir no CADOL, para que você tenha maior eficiência desse ativo, você vai ter que ficar com ele de fato até que o vencimento os separe. Por quê? Como eu falei para vocês, esse FIAGRO, a variação do dólar vai ser acroado no valor patrimonial. Deste modo, você comprou por 100, colocou 100 reais lá e está sendo acroado. Passado ali 1 ano e meio, esse valor pode ter saído de 100 para 130, por exemplo. Ao vender esse ativo, em tese você teve um ganho de capital. Então esse valor que saiu de 100 foi para 130, esse gap aqui, esses 30 reais, você vai ter que pagar o imposto de renda, porque ele vai ser reconhecido como ganho de capital. Ou seja, você vai ter mais uma penalidade, que é o pagamento desse imposto de renda, sem contar a própria variação ali da cotação nesse período. Assim sendo, para de fato ser eficiente, você aproveitar o máximo desse produto, seria interessante que, ao comprar, e aí também nem importa, tá? Se você está comprando no IPO, ou se você está comprando no decorrer desses 7 anos, que você carregue, uma vez comprado, que carregue até o vencimento, para que você também não pague o imposto de renda sobre essa variação. E aí, nesse cenário, você vai ter, de fato, tudo ocorrendo bem. Então, supondo no cenário em que tudo ocorreu como projetado, o CADOL pagou o imposto, teve um rendimento na performance de dólar mais 6, você comprou e segurou até o final. Você vai receber um retorno da variação do dólar mais 6%, isento de imposto de renda. Supondo que, aí vamos para um outro cenário, em que a performance do fundo permaneceu como no cenário anterior. Teve uma distribuição de variação do dólar mais 6%. Contudo, você vendeu no meio do caminho. Você vai ter recebido de renda mensal o equivalente, o proporcional a 6% ao ano. Já a variação do dólar, você vai ter pago um imposto de renda sobre ele, sobre esse spread. Ou seja, como citado, não seria o caminho mais eficiente. Bom, me conta aqui nos comentários o que você achou do CADOL, se você acha que faz muito sentido. Como eu disse, o KNCA é um outro FIAGRO da Kines, se não conhece. Vou deixar até aqui também uma live que eu fiz com o time de gestão do KNCA, para que você entenda melhor como é que funciona a estratégia desse fundo e entenda como a gestão e a casa trabalham nesse sentido. Por fim, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha com aquele amigo ou familiar que gosta desse assunto ou que você acha interessante que ele conheça um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Espero realmente que esse conteúdo tenha te auxiliado a entender melhor como funciona o CADOL, as suas particularidades, e te auxilie na sua tomada de decisão. Bom, isso é tudo por hoje e agora a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!